Olá, mais uma informação importante sobre direito eleitoral e esse sistema de contagem de votos proporcional, ou seja, para a eleição de vereadores nas eleições de 2020. Recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o informativo, e esse informativo jurisprudencial trata do seguinte tema: sistema proporcional, anulação de votos em caso de ilícito eleitoral, apurado em ação autônoma após a eleição e recálculo do quociente eleitoral e partidário. Bem, todos sabem que no sistema proporcional brasileiro nós temos o que se chama de QE, que é o quociente eleitoral, e o QP, que é o quociente partidário. Como funcionava isso para um candidato a vereador que estivesse, vamos dizer assim, respondendo a uma ação eleitoral e essa ação fosse julgada depois da eleição? Ou seja, vamos imaginar, a eleição foi agora no dia 15 de novembro para vereador, não há segundo turno para vereador, que ocorrerá agora no dia 29 de novembro para prefeitos e municípios com mais de 200 mil eleitores, em que nós teremos segundo turno, como é o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro, capital e outros municípios. Pois bem, para vereador a eleição já acabou, mas vamos imaginar que na sua cidade tem um vereador que está respondendo, por exemplo, a uma ação autônoma, uma representação por abuso do poder econômico ou político, ou por uma representação por compra de votos, que é a chamada ação de captação ilícita de sufrágio. Bem, para quem se informa das regras eleitorais, essas ações elas geram a nulidade do diploma. Então vamos imaginar que esse vereador foi eleito agora, mas pesa contra ele, quer dizer, tem contra ele uma ação proposta pelo Ministério Público, pelo promotor eleitoral, ou proposta por um candidato da oposição, ou proposta por um partido político ou uma coligação. Enfim, há um legitimado entrou com essa ação contra esse vereador. E ele está respondendo a esse processo. Só que no dia da eleição, não tinha ainda uma sentença, não tinha ainda uma decisão da Justiça Eleitoral sobre esse processo. Então, antigamente, se essa sentença fosse desfavorável, o que acontecia? E não vai acontecer mais nessa eleição, mas o que acontecia antes? Por exemplo, em 2018, se no dia da eleição não tivesse uma sentença, uma decisão cassando o registro e o tornando inelegível, por exemplo, esse candidato, depois ele perderia o mandato, ele teria o mandato anulado, o seu diploma anulado, mas os votos contariam para o partido. Então, por exemplo, vamos supor que ele teve 5 mil votos, no dia da eleição. Pela regra anterior, contava-se para o partido. No entanto, muita atenção nessa eleição agora. Por quê? Pelas atuais regras eleitorais da resolução do TSE e também por essa decisão do ministro aqui que foi prolatada no recurso ordinário 060390065, Salvador, Bahia, relator ministro Sérgio Banhos. Isso foi julgado agora, recentemente, 13 de outubro de 2020. O que acontece? As ações autônomas, mesmo julgadas posteriormente, como essa AIJ, Ação da Investigação Judicial Eleitoral, posteriormente, que eu digo ao dia da eleição, certo?
elas acarretam, claro, a nulidade do diploma daquele vereador, mas o voto que ele recebeu também não vai para a legenda, não vai para o partido. Isso é uma mudança importante, porque isso vai gerar o recálculo do quociente partidário. E, consequentemente, esse quociente partidário vai acabar sendo absorvido, vai ser levado para outros partidos. Porque antes assumia o suplente daquele partido, né? Menos mal para o partido, porque se o partido lançou um candidato a vereador e esse candidato a vereador se envolveu num ilícito eleitoral, num abuso do poder econômico, numa compra de votos, e ele foi punido por isso, antes ou depois da eleição, pouco importa, o partido não tem mais direito aos votos de transferência aqui do quociente partidário. Então, muita atenção com esse fato, tá? É um fato importantíssimo e que me faz refletir aqui futuramente, né, sobre uma melhor escolha dos partidos políticos na figura dos seus candidatos a vereadores, porque prejudica hoje, efetivamente, o partido político uma nulidade do diploma de um vereador. Não vai mais para o suplente da legenda. Prestem atenção, o suplente da legenda não tem mais direito, o primeiro suplente. Isso vai para o recálculo, novamente, do quociente partidário, tá bom? Essa é uma dica importante e é uma decisão que está, inclusive, nesse acórdão que eu fiz referência, e na eleição agora de 2020 se encontra textualmente num artigo da legislação eleitoral, da resolução eleitoral de 2020, tá bom? Depois voltamos com outras explicações relevantes sobre o pleito eleitoral, as eleições municipais de 2020.